Olá, amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E Milano aí, pessoal, belezinha? Essa aqui é a nossa edição de número 84 Isso aí. do podcast. A gente grava hoje, 9 de setembro de 2022. Essa, curiosamente, Bringel, é a primeira edição do podcast Dividida que a Rainha da Inglaterra não vai poder ouvir. Não que ela ouvisse as anteriores, mas ela não vai conseguir ouvir Mas é um essa, marco, né? provavelmente. Algo É uma, importante a ser lembrado. é algo importante a ser lembrado, que ela não vai ter, não vai estar tendo essa oportunidade. Coitado. Quem sabe, né? Uma próxima reencarnação. Fica aí a dica aí, vai estar Pra nos senhora agregadores, Dona Rainha, pra depois, quando ela né? voltar aí. Vai estar nos agregadores, as redes sociais vai ter os linkzinhos. Salve, velho. Valeu. É... A gente grava hoje, depois, numa sexta-feira, né? Então, decisão de final, né? Isso. A decisão de semifinal dos campeonatos sul-americanos. A Libertadores rolou na terça e quarta, e a Sul-Americana na quarta e na quinta-feira. E a gente tem definido as duas finais. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam em Guayaquil pela final da Libertadores em 29 de outubro. São Paulo e Independiente Del Valle se enfrentam em Mendoza, na Argentina, Não é no Córdoba? dia Eu acho que é Córdoba Córdoba. no Isso, Kempis. não era Alberto Kempis, eu costumo confundir Mendoza e Córdoba. Mendoza é onde tem os vinhos. Isso. Em Córdoba, na Argentina, então, no Alberto Kempis, no dia 3, acho que de outubro, Eu acho que se é de não estou primeiro. em. Eu acho que é de. Mas é isso Será? aí. É Enfim, é tudo. isso aí. É no começo Vamos do mês. falar no começo do mês. Vamos falar então um pouquinho de Libertadores, começar pela Libertadores desse ano. Começar pelo jogo do Palmeiras, né, Brinjal? O Palmeiras Isso. tentou, perdeu o primeiro jogo da semi lá em Curitiba para o Atlético, 1-0. Chegou a abrir 2-0 aqui em São Paulo e acabou sendo eliminado. Tomou um empate e foi eliminado pela equipe do Filipão. O Palmeiras que não vai conseguir defender o seu bicampeonato na final. Exato. Era até algo que eu queria perguntar pra você, que você achou que foi de diferente desse Palmeiras esse ano comparado com um dos anos anteriores? Foi uma questão de arbitragem? Foi uma questão de capacidade dos jogadores individualmente? Ou foi uma junção de vários fatores? Ou uma evolução das outras equipes? O que você achou? Eu, Ou tudo, né? eu Sei lá. acho que é um pouquinho de tudo, né? Acho que é um pouquinho de tudo. Acho que a arbitragem tem uma parte, porque eu acho que o caso o jogador do Atlético devia ter sido expulso no lance da cotovelada. O pênalti, não sei. Sinceramente, não sei, não tenho opinião. Mas o da cotovelada, para mim, o cara teria que ser expulso, e aí é outra história, né? 1-0, Palmeiras 1-0 em casa, com É, um a mais, acho que a história seria outra. Mas a expulsão do Murilo também matou o Palmeiras. sim. Porque acho que mesmo sem o jogando sem a expulsão do jogador do Atlético, no 11 contra 11 o Palmeiras estava melhor. Aí acho que fez o que dava, porque assim, o Palmeiras tem uma limitação no elenco, o banco não é a altura do time titular, e acho que isso é bem claro, né? Quando entra durante o jogo Wesley e o Atuesta, por exemplo, no time do Palmeiras, se percebe que não é a mesma coisa. Acho que tem um pouquinho da teimosia do Abel Ferreira, com Também. a questão de onde posicionar os jogadores, porque o Dudu é um cara que funciona muito melhor pela ponta esquerda do que pela ponta direita. O Tabata é um ponta direita e não um ponta esquerda. Eles estavam invertidos e talvez a bola que caiu no pé direito do Tabata, no pé direito do Dudu fosse gol, Aham. né? Você Então fala acho daquela que, rolada do Dudu pra trás? Não. cara, eu lembro de uns dois lances que a bola caiu no pé direito do Tabata e o Tabata recuou É, pro Bento porque ele é canhoto, sim. Bateu fraco, é. né? Ele bateu fraquinho e aí acabou não dando certo a jogada. Porque o Palmeiras criou o primeiro tempo, o Palmeiras dominou o primeiro Sim. tempo.
E teve muitas chances de sair com resultado maior. Aí, como não converteu, no segundo tempo já com um a menos, né? O Murilo foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. E aí o Atlético. Pô, o Filipão sabe, né? O Filipão sabe o Sim. que ele faz. Então, tipo, o time do Atlético conseguiu se aproveitar bem da vantagem que teve. Acho que o Palmeiras pecou também por um jogo muito ruim que fez em Curitiba, né? O Sim. jogo da ida do Palmeiras foi muito ruim, É. então acho que faltou, assim. O time sentiu falta do Danilo e do Scarpa lá, sentiu falta do Danilo aqui, né? E aí vale a pena a gente citar que o Danilo não jogou porque foi expulso de uma forma burra contra o Atlético Sim. Mineiro. Da mesma forma que o Danilo foi. O Danilo não, o Murilo foi expulso de uma forma burra. Então acho que é isso. Você pensa, pô, o Palmeiras tinha a melhor campanha da Libertadores, né? Fez É. 350 mil gols e tal, e acabou morrendo numa semifinal por. Não é É. só demérito próprio, né? Mas assim, o Atlético Paranaense fez duas partidas muito, muito boas. Mas acho que o Palmeiras ficou devendo um pouquinho, sim. É, eu também achei que no primeiro, como você falou, né, no primeiro jogo, o Palmeiras deveria ter conseguido fazer um pouco mais. Eu acho que teve volume, principalmente no segundo tempo. É, também teve a expulsão do Hugo Moura, né? Sim, No Atlético Paranaense, que ele meteu a mão na bola lá quando ele caiu no chão, meteu a mão na bola, né? Acabou sendo expulso. É, mas eu fiquei meio com a impressão assim de que o Abel tentou inventar um pouco demais nas duas escalações. No primeiro jogo e no segundo jogo. No primeiro jogo com a entrada do Lopes, né? Que ele começou jogando. Eu não sei se ele tentou dar um voto de confiança no cara e falar, não, você chegou agora faz pouco tempo e tal, agora que é um jogo importante, você vai entrar aqui e vamos ver se você resolve. E ele não foi muito bem. não, é assim, o cara. É assim, acho que é até válido você dar esse critério de confiança, mas tipo, ele vai pro saco quando o cara perde um gol com 3 minutos do jeito que ele Sim, perdeu, né? é, é, é complicado isso. E eu não sei se ele também tá habituado com a forma. No caso, a equipe tá habituado a jogar com um 9 Sim, que ele é mais um 9 do que a equipe do segundo jogo que jogou sem um 9 e o trio de ataque ali com o Tabata, o Dudu e o Rony é muito mais móvel, né? Os caras sim. circulam muito mais, trabalham muito mais junto. Tanto que no segundo jogo, o volume do Palmeiras no primeiro tempo, é que eles falou, dá pra ter feito uns 4 gols ali. Dá pra ter feito porque eles estavam muito em cima, correndo demais contra-ataque, dando aberturas, é, pegando todas as aberturas da defesa do Atlético Paranaense. Então, teve muitas oportunidades pro Palmeiras. Eu não sei se pecou um pouco também em subestimar o Atlético Paranaense, porque, querendo ou não, não tem grandes nomes na equipe do Atlético Paranaense. Tem um grande técnico que eles vão respeitar, mas o técnico não entra em campo, o resto da equipe. Um cara que me chamou muita atenção, que eu não conhecia muito, era o Canóbio, do Atlético Paranaense. Eu gostei muito dele, muito bom jogador. Ele acabou sendo substituído nas duas partidas, mas eu achei ele muito bom jogador. Eu achei que ele foi melhor no primeiro jogo do que no segundo. Aqui no segundo, o ataque do Atlético ficou meio isolado no primeiro Sim, tempo, né? Não tinha muito o que é, fazer. Mas no primeiro jogo ele deu ele pregou o Piquerez sim. lá na defesa Ele dava uma e correria sufocou. absurda, absurda. Sim, Mas é que nem você falou, no segundo jogo, o Atlético quase não fez muita coisa no primeiro tempo. Bem inofensivo, assim. Foi mais a questão da expulsão no fim do primeiro tempo que eu acho que quando chegou no intervalo acordou. Eles pensaram, agora é a hora da gente ir pra frente, da gente correr atrás disso. E mesmo tomando o segundo gol ali no lateral, que é um negócio o bizarro, gol do Latereio, né? ninguém pode tomar um gol de lateral, mas tomou. E mesmo assim o Atlético foi atrás. Mostra que o psicológico dele estava perfeito, Tá, eles sabiam o sim. que tinham que fazer, mas méritos do Atlético porque eles conseguiram o feito em cima do atual bicampeão da Libertadores, né? Não sei, eu acho que o Abel no fim da partida chorou demais assim nesse negócio da arbitragem, porque, porra, ele poderia ter matado no primeiro jogo com um jogador a mais, mesmo fora de casa, mas ele era a equipe favorita. Eu acho que ele, sei lá, chorou um pouco demais ali assim. Mas a equipe do Palmeiras é melhor, tem mais tempo junto, tem melhores jogadores. Eu acho que eles pecaram nisso. Só que também não pode agora, na sequência do ano, né?
com o brasileiro, eles também deixarem isso tomar a cabeça, né? Porque falta acho que 10, 11 rodadas, sei lá, São 13. 13. Se o Palmeiras perder esse título também, pô, os caras vão É, quebrar não. tudo lá, não pode. Não, não pode. O Brasileirão virou meio que uma obrigação pro Palmeiras, né? Sim, Principalmente por não ter perdido vantagem, né, no fim de semana anterior, sim. da rodada anterior. E agora pega a Juventude e depois o Santos, que são adversários, com todo respeito ao Santos, Acessíveis, mas são é. adversários acessíveis. Só que nas Acho que últimas 3 partidas empatou, não foi? Flamengo, Fluminense e Bragantino. Empatou as últimas 3. Quero uma chance também de É, abrir mais um pouco de, de gordura ali, né, pro Flamengo, que é é. o principal concorrente ali, né? Mas essa também era a sequência mais difícil do Palmeiras, né, no Também, campeonato. é. Então, tipo, vinha de Corinthians antes do Flamengo, né? Então é Corinthians, Flamengo, Fluminense e Bragantino Era é pesado, mas seria uma pior se o sequência. Flamengo tivesse vencido aquela partida direta, Sim. né? Aí eu acho que eles teriam Aí. que temer um Ah, pouco só, mais. é. Só sobre o Abel falar da arbitragem, eu acho que faz parte. A gente não sei, mas eu acho que faz parte, porque assim, possivelmente ali de cabeça quente, a primeira coisa que vai saltar no olho dele é isso, Sim, sim. né? Então, tipo, ele vai reclamar, ele não vai falar, apesar de ele já ter falado algumas vezes que o time jogou mal, porque não jogou mal, que faltou qualidade. Acho que não é uma coisa que se dá para treinador falar em coletiva, você Aham. jogar o elenco, queimar o elenco dessa forma. Então, acho que é meio que o que sobrou. Mas É, entendo que ele precise chegar no vestiário e falar assim, ó, galera, a gente cagou aqui, aqui, aqui. E agora é a hora que a gente vai precisar corrigir isso daqui, porque a gente tem que ser campeão brasileiro. sim. E assim, é um tem que. O Rogério Ceni falou, né, numa coletiva, acho que não lembro exatamente quando falou, São Paulo tem que chegar na final da Sul-Americana. E Sim. assim, é uma pressão, não sei o que tem, mas pô, É tem que obrigação. chegar, meu. É, Tem que chegar. E pro Palmeiras agora virou mais ou menos isso. é. Cada vez mais confortável a distância, né? Mesmo que ela não aumente, ela não diminui. Então acho que pro Palmeiras a mentalidade imagino que deve ser essa, né? A de 13 finais e, até porque o Palmeiras vai ter uma folguinha, né? Também é a semana Sim. para treinar e tudo mais. Você acha que fez muita falta o Danilo e o Veiga? O Danilo no primeiro jogo fez. Danilo e Scarpa fizeram no primeiro jogo. O Veiga é difícil, cara, Ele não porque tá jogando bem nos últimos jogos. Ele não eu tenho a está. impressão de que ele foi meio apressado, né, a voltar. Não ele, Veiga, mas ele precisou ser meio rushado, assim, Sim. para voltar. Porque ele volta contra o São Paulo, né, É. na Copa do Brasil, e ele não vai bem no jogo contra o São Paulo. Acho que ele faz até um gol naquele jogo, mas ele não faz, ele perde 2 pênaltis. E ele não voltou naquele ritmo, né? Então, acho que faz falta o Veiga de antes da lesão. Sim. Só que aí abre-se a crítica à diretoria do Palmeiras. O Veiga não tem reserva. É. E isso é erro de planejamento. Porque quem que é o reserva dele hoje é quem? O Zé É o Rafael? Scarpa, O Scarpa? que é titular do time. É Entendeu? Não complicado, faz sentido. Não faz sentido. Então, tipo, ele realmente não tem reserva. Tanto que sai, quando ele machuca, o Palmeiras começa a mudar um pouquinho do estilo de jogo, porque foi quando chegou o Flaco Lopes, né? E aí entra o Flaco Lopes, o Scarpa vai pro meio, o Rony cai para uma lateral, meio que resolveu. Mas assim, não, é falha e é falha grosseira de planejamento, porque É. indica-se, e é uma coisa que o Abel fala em coletiva, e aí que ele quer que tenha dois jogadores de qualidades parecidas para a mesma posição, Uhum. né? Então, aí a falha também não é só da diretoria, né? Porque o elenco passa pela mão do Abel Ferreira, os nomes são Sim. aprovados e rejeitados pela mão do técnico, então o planejamento do elenco também tem o dedo dele. É. Acho que é mais isso. No jogo da volta, eu achei que fez falta meter a bola pro gol. Porque assim, o que tava ali, né, tipo, o que tava ali era suficiente. Porque foi criado umas chances e tal, né? Não achei que o menino substituiu mal o Danilo. Acho que ele foi bem até na partida. Ele foi bem. Só precisa ser um pouquinho menos afobado e chutar menos a bola na arquibancada.
Teve Mas uma até chance que ele teve no aí, segundo tempo, né? Que ele bateu em cima do Bento. do Meio que ia Bento, queima-roupa. Foi uma puta que é outra defesa. chance boa, É, mas acho que, assim, o Palmeiras perdeu porque é do jogo. sim, Acho que assim, porque é do jogo perdeu um resultado normal. Acho que o elenco do Palmeiras não é o elenco do Flamengo, não acho nem que é o elenco sim, do Galo. E aí acho que é normal você ter jogos que você não vai ganhar. Poderia ter sido feito diferente, o Palmeiras poderia ter ganho, mas assim, é um resultado que você está sujeito quando você não converte as chances. sim. É, eu também concordo. Sei que você falou, só que a diferença é que ele não tem pros dois é um técnico. Ele tem um técnico melhor do que os outros dois, né? É, ter um técnico um pouco melhor, e É. aí. Que é o diferencial e um trabalho mais a longo prazo, Sim, sim. né? Que te É, permite fazer variações e permite que você tenha mais alternativas que não funcionaram e é. assim Não deram certo. não é não é terra arrasada, né? Não vai Sim, mandar o elenco embora pro ano que vem com trazer 11 cabeça nova, não precisa. sim. É que também o pessoal, a torcida e a mídia tem que esquecer que o time não é o pior time do mundo. Ele é o atual bicampeão da Libertadores. E chegou numa semifinal. E por pouco não foi pra outra final. Então pô, tem que. Méritos do Abel e da equipe. E é isso aí, bola pra frente. Também tem que dar muitos méritos pro Filipão, porque ele tá lá no Sim, Atlético faz 3 meses, sei lá, 2. Muito pouco tempo. Chega em mais uma final de Libertadores. É um feito absurdo pra ele. Se ele ganhar isso, cara, ele vai ficar ele tão vai ser mala. canonizado. Vai ser Nossa. canonizado por todo mundo que não é torcedor do Flamengo no Brasil. É, nossa, cara. Mas é algo extremamente difícil. A gente sabe É, disso. Vai é o ser elenco aquela do partida de Flamengo. ataque contra defesa. E vai ser um jogaço, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai ser interessante de assistir, né? Eles tiveram um confronto É, pela Copa do Brasil agora, né? Não muito tempo atrás. 0x0 no primeiro Foi jogo e bem um a bom. zero na volta, né? Por pouco também o Atlético não Filipão, passa. o Filipão botou 11 louco dentro da área no Maracanã. Se o Filipão for campeão, vai ser o primeiro treinador brasileiro a ganhar o título com três times diferentes, né? Foi campeão já com o Grêmio e com o Palmeiras, tá agora com o Atlético Paranaense. Verdade. O último técnico que teve essa oportunidade foi o Renato Gaúcho no ano passado. Com 3 times diferentes? Mas ele foi de campeão a primeira Ah, vez com não. quem? Três finais diferentes, com um Ah, time 3 finais. diferente, Ah, desculpa. O tá. Filipão chegou. O Filipão chegou em. Tá certo. Eu confundi meias coisas aqui. Que ele foi Mas pro Fluminense em 2007, 8? Fluminense 8. Foi, né? Porque o Cruzeiro foi um ano, e 8. depois ele foi outro, não é? Foi o 2007 foi o Grêmio, né? O Grêmio perdeu do Boca. Aí É. 2008 Fluminense para LDU, que eles perderam Sul-Americana para LDU de novo no ano seguinte. Gostoso, que delícia. Esse é o nosso Fluminense. Mas é só para fechar que o Atlético Paranaense é um time que assim Aham. tem suas qualidades, é um time muito sólido, é um time muito físico. Sim. É um time que fisicamente exige muito. E acho que isso pode atrapalhar um pouquinho o Flamengo se for usado, né, da melhor forma. Tanto que nos jogos da Copa do Brasil, o Fernandinho incomodou muito os jogadores ali do ataque do Flamengo, né? Dando umas E, o, machadadas ali insana. e bate o Fernandinho, hein? Nossa! O cara Nossa, voltou um cara. açougueiro, absurdo. Mas eu gosto de um negócio que os caras falam que o Fernandinho vai testando o limite da arbitragem. E é É, verdade, é. ele vai batendo até ver a hora que o juiz dá. E É. assim, é um jogador que sabe bater, né? Tipo, não vai Experiência, chegar, né? tipo, ele não vai chegar dando uma voadora no joelho do cara do adversário. Não, é uma chegadinha um pouquinho atrasado, se larga um braço, É, saber a hora de dar a pancada sim. faz muita diferença e É, isso ele sabe. Então acho que assim, principalmente pro Flamengo que tem uns caras meio esquentado, tipo Vidal, tipo Gabigol, sim. Isso pesa, se, se pesar na cabeça do cara, assim, num começo de jogo, assim, numa tensão é. Até porque, assim, na final a pressão vai estar toda em cima do Flamengo. Sim, sim. Se ele conseguir Então, fazer esse jogo de pressão, de psicológico, pra cima do Flamengo, jogar pra cima deles, isso, cara, é uma chance gigante se colocar um ataque rápido.
Coloca um Sim. contra-ataque absurdo lá, bota os moleque e vai que vai. Ah, bota o Vitor Roque lá, né? O moleque que tocou o terror. Aliás, semifinal muito boa do Vitor Roque, Sim, né? 17 aninhos de idade aí. absurdo. Esse moleque vai render muito dinheiro para o Atlético Vai, Paranaense. vai. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Falamos de Palmeiras, pular para Flamengo e Vélez, né? Isso. O Flamengo deu um cacete no Vélez lá no Amalfitani e decidiu lá, né? 4-0, 3 do É, Pedro. E assim, o que me impressionou nesse jogo de ida foi que o Gabigol perdeu 3 gols que, sei lá, ano passado ele não perderia. sim, Eu achei até estranho, assim. Ele tá perdendo esses gols, mas assim, o Flamengo do Dorival joga muita bola, sim. e aí o time do Vélez é muito fraco. Assim, deve ser, sei lá, o pior semifinalista desde 2016, não sei. Cara, o Não Prato é o consigo. centroavante deles. O Walter Né? Bol tá no time deles. É uns caras muito velho. Tipo, o bom é aquele pontinho, o Jansson, né? Que é um cara que incomoda, Isso, dá uma correria, isso. mas só ele ali não dá. Ele já fez muito carregando o time para semifinal. É, Então, acho que assim, crédito pro Flamengo por ter feito o que se espera, que é passar o carro e atropelar. Mas assim, o Vélez era um time que não colocou nenhuma ameaça, né? Até estratégia. O técnico do Vélez é o Cacique Medina, né? Que estava treinando sim. o Inter no começo do ano. A estratégia para o jogo de ida totalmente equivocada, os caras perdidos e o Flamengo cansou de perder gol. É, Na volta o Flamengo jogou em ritmo de treino, né? Aí até sim. saiu atrás e tal, mas depois a virada foi meio que inevitável e o Flamengo pode ser campeão invicto da Libertadores, né? Se for Sim. campeão, o Flamengo vai ser campeão invicto dessa Libertadores. É, e pode ser a maior campanha também, né? Desde desse formato, porque ele só tem um empate, se não me engano. O resto são todas O resto vitórias. é tudo vitória, né? É, É bem impressionante. é. Mas é bizarro isso, né? Esse Flamengo eu acho que é bem curioso a gente tentar comparar. Pelo menos eu não consigo deixar de comparar com o Flamengo do Jesus. Por mais que o Dorival vira quase um meme entre os torcedores e na internet, por ser um cara que já passou por várias equipes e sempre é contratado para salvar o time de rebaixamento ou alguma coisa assim. Ele vem fazendo um bom trabalho e a principal Sim. mudança que ele fez que é colocar o Pedro com o Gabigol, né? E eu acho que isso ajuda muito nisso que você acabou de falar, das oportunidades que o Gabigol vem perdendo. Porque ele não precisa mais ser o cara que vai ter que ser o último chute. Ele pode deixar isso pro Pedro. E ele é muito bom assistente. Ele é muito bom jogador e tal. Ele tá jogando muita bola sendo o garçom do Pedro. Sim, acho que isso favorece muito mais o jogo dele. Porque ele nunca foi só um gênio do gol, olha assim. É que ele é muito bom jogador, ele é muito rápido, ele bate bem com a esquerda, ele é habilidoso. Então, se ele consegue usar esses atributos dele para auxiliar o resto do time, que já cria muito com a Rascaeta, Everton Ribeiro, é muita gente muito boa. Tecnicamente, o time é muito absurdo. Sei lá, não tem nem como comparar com outras equipes do Brasil. Do meio para frente é absurdo, absurdo. É muito absurdo. A É muito fora de defesa, que série. é um pouco subestimada, vem jogando muito bem. O Santos tem sido um dos melhores goleiros do Brasil. O Rodinei tá jogando muita bola, o que é um absurdo. Irmão, você grava bem essas palavras aí, O porque, Rodinei né, tá pica, meu. o Rodinei tá jogando demais, irmão. É um Não tem como. absurdo. E se junta tudo isso com uma forma simples de jogar futebol. Porque, cara, todos esses caras ali sabem jogar bola. Todos eles. Todos têm experiência, tirando o João Gomes, que é um moleque. Que tá jogando Mas, muita até, bola também. mas aí, né, tipo, quando você põe o moleque no meio desse Fica monte de fácil. cobra criada, Fica e fácil. tipo, os caras protegem assim, né? Tipo, Sim. deixam o cara à vontade para que ele possa fazer sem a pressão, fazer o dele sem a pressão. Nossa. E o João Gomes é muito jogador, é muito bom Sim. jogador. Isso é Eu o que nem gosto você falou. muito. Dá liberdade para ele conseguir fazer o jogo dele sem nenhum tipo de pressão. Porque o resto do time é, é muito experiente, é absurdo. Tanto que no segundo jogo
como você falou, foi num ritmo mais de treino, tanto que nem foi o time titular, né? Tirou o Gabigol, o Vidal É, entrou, a defesa o, foi Dori, outra. o Dorival não levou o Gabigol porque ele tava pendurado, né? Ah, ele tava pendurado. Eu acho que o Gabigol e o Thiago Maia estavam pendurados e nem foram nem relacionados, porque assim, né? A chance de você tomar um cartão bobo e perder uma final não Não vale a precisa. pena. Mas dava pra ter ido com o mistão, porque o mistão do Flamengo Já é é muito apelão pra bom. caramba. E depois entrou o Marinho, que também é apelão, o Diego também entrou, que já é Ele é mais. reserva, né? O Marinho é reserva. O substituto do Gabigol foi o Everton Cebolinha, Sim, por exemplo. Então, é muito surreal isso. Não é é, nem o- é, justo. tipo, a gente tá falando de um time de Master Liga, tá ligado? Porque, Então, tipo, se você pega num período ruim de um Gabigol ou do Vitor Ribeiro, que acontece às vezes, dá pra você colocar qualquer um desses caras aí. E o time ainda vai ser muito absurdo. e assim, por mais que tenha uma perda de qualidade técnica, ela não é tão gritante, Sim, tá ligado? Do é. que você, sei lá, vai tirar o Hulk e vai entrar o Allan Kardec no Atlético Mineiro. Aí não dá, o Allan Kardec é jogador já. O cara ficou Tipo, 5 anos na China lá, pelo amor de Deus. tá ligado? Ah, vai sair o Dudu, vai entrar o Wesley no Palmeiras. Não dá, é outra Tipo, coisa. sai o Roger Guedes e entra o Adson no Corinthians. Tá ligado? É um abismo, é uma diferença É, muito grande que o Flamengo não tem. Então, tipo, é muito mais confortável para eles, né? é. Então, aí todo jogo parece mais fácil para o Flamengo. É Sim. claro que assim a situação do jogo ela é diferente, né? Uma semifinal de Libertadores e tudo mais, né? Claro, então tipo o tamanho do jogo influencia muita coisa. Mas aí você pega um adversário que já não é lá essas coisas e puta, um time muito acima que tá com um trabalho muito bem feito, cara, deu isso aí. O Flamengo É. atropelou o primeiro jogo, treinou praticamente no segundo, ganhou ainda, porque o Vélez não ofereceu tanta resistência assim. E agora o Flamengo tem aí um. O Flamengo tem a Copa do Brasil ainda, que já Sim. tá meio encaminhada a final, É. né? 3-1 em cima do São Paulo. É. Vai pegar um jogo difícil na final, que é o Fluminense ou é Corinthians. Mas já bateu no Corinthians esse ano também, então na própria Libertadores. E tem uma boa E chance no tripete, né? Tem uma boa oportunidade ali. Por mais que o brasileiro sim, tá mais distante. o brasileiro tá mais distante, mas a chance tá lá, né? Sim, A sim. chance ainda existe. O E Vélez. É complicado ter alguma coisa pra falar do Vélez, né? Como você falou, a equipe é frágil. Por mais que na primeira partida ele esboçou um início ali junto com a torcida de ir naquele calor ali, mas passou uns 5, 10 minutos, já acabou você já esse gás percebia aí. que não. Não dá. Não tem como ir na onda da torcida porque o time é inferior tecnicamente. E a E torcida também não é essas coisas, né? É é, a torcida meio gelada. mas tentou assim, tentou até É, no segundo jogo também, quando fez o gol primeiro, né? deu uma Mas animada. mas também não é como se eles tivessem muito volume de jogo. Foi um gol ali no acaso e depois Flamengo na pressão o jogo inteiro. O Flamengo soube controlar muito bem, principalmente o segundo jogo. É. Né? Tipo, soube controlar. O Vélez chegava aqui, chegava ali, mas nada que oferecesse muito perigo, né? O Santos trabalhou pouco. É porque também o Flamengo não precisava se desesperar, né? Depois que tomasse um gol ou dois. Porque precisaria Né? tomar quatro. Então, putz, tranquilos ali, pode ir com o tempo, vamos trabalhando o jogo aqui, não precisa ficar afobado, né? E convenhamos, né? A chance do Flamengo tomar 4 gols e não fazer nenhum nesse time É, do Vélez era é, zero. é, quase Basicamente impossível, zero. é. Mas é Então, isso aí. estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, casa do Barcelona, de Guayaquil, vai receber Flamengo e Atlético Paranaense. Acho que é Atlético Paranaense e Flamengo, de acordo com a ordem da Comebol. Não sei se já saiu o mando essas coisas. Não, é Flamengo e Atlético Paranaense. Tá aqui. Não saiu ainda uniformes e essas coisas, mas a informação que eu tenho da final do ano passado é que um time que jogou o jogo do título com seu uniforme de visitante nunca foi campeão. Fica aí a informação, quem for jogar de branco já tem os números
contra si. Olha isso. E mais uma final Passando brasileira. mais uma final brasileira, né? A terceira consecutiva? É, né? Terceira consecutiva. A Conmebol tem um pequeno problema nas mãos, né? E qual A que foi a Conmebol tem última um sem um pequeno... brasileiro? Foi a do Foi Boca e River, né? Boca River lá na Espanha, né, no Bernabéu. Em 18. Que foi ida e volta, né? A gente não É, lembra, mas teve um jogo no Monumental. Não, verdade, que teve um loucura. jogo na Bomboneira, É, aliás. Foi na na Bomboneira o Bombonera. jogo, Aí não no teve a treta Monumental. no Monumental, Na aí não entrada do rolou, é. Monumental. Eu, ah, é, mas aí a Comebol o que acho que é um problema na mão, porque você Sim. imagina se dá uma merda e passa Atlético Paranaense e Vélez numa final de Libertadores. Nossa. Você acha que os caras vão, tipo, encher o estádio do Monumental lá em Guayaquil? É o mesmo argumento que eles falaram da final da Sul-Americana, né? Imagina Sim, passa Melgar e Atlético Goianiense. Quem que, quem que ia ou o assistir próprio isso? Del, ou o próprio Del Valle Também é goianiense. Del outro, Valle não né? tem torcida, pô. Tem ninguém. Tipo, Eles deram graças a Deus que o São Paulo tá indo pra final, o porque São alguém vai Paulo querer ver passou. essa porra agora. O São Paulo vai copar lá, vai ser 70, papo de Vai, 70% do vai, estádio no mínimo. vai encher. E aí, né, bom pro São Paulo, bom pro Sim, time do São Paulo, né? vai estar em casa ali. Vai se sentir praticamente em casa. Você vai fazer a viagenzinha? Tô suave, Conhecer Córdoba? tô suave. Eu nem sei Eu quanto tava, custa. eu tava vendo hoje a distância Córdoba é só uma viagenzinha tranquila de 8 horas de carro de Buenos Aires. Nossa, velho. Não tem avião não pra lá? Eu acho que deve ter avião pra lá, mas a passagem já não deve estar assim É, não tão deve ser muito acessível, acessível, né? é. Deixa eu ver aqui. Porque, principalmente porque, né, agora já saiu final e tudo mais. Quando você vai pesquisando aí, eu vou falar da outra semifinal da Sula. Já vamos mudar para a Sula. A outra semifinal que teve Independiente Del Valle e Melgar, o time equatoriano que foi campeão da Sul-Americana em 2019, bateu o Melgar por 3-0 na ida no estádio Casablanca, né, da LDU, e bateu o Melgar por 3-0 na volta no Monumental de la Unsa, em Arequipa, tranquilinho, sem muito susto assim, né? O primeiro jogo ainda foi meio parelho, mas o resultado de 3-0 deu uma tranquilidade muito grande pro Del Valle, que chega em mais uma final de competição internacional. É um time que está se habituando, né, a ser o principal time equatoriano nessas competições. Isso, e as duas equipes estão brigando pela segunda conquista sul-americana, né? Da Copa Sim, Sul-Americana. da Copa Sul-Americana. É, o Del Valle que ganhou em 2019 e o São Paulo que venceu em 2013. É, então. 12. Foi 13? Foi 12. Foi o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores, Ah, que é é a Recopa verdade. Sul-Americana, foi 2013. Verdade, foi o ano que o Lucas foi embora. Tava confundindo. Mas isso aí, 2012. Então a chance das duas equipes conseguirem o segundo título da sua história, desse troféu, né? O Del Valle, que nem você falou, é uma equipe que já vem sendo recorrente ali nas competições sul-americanas, indo longe. Eu gostei, um jogador que eu gostei muito desse time quando eu estava assistindo os jogos é o Lautaro Dias, que é o cara que fez os gols na ida. Eu acho que ele fez dois gols, se E não me engano fez um foi na isso. volta também. Fez um na volta, um bom jogador. O ataque é bom, né? O Sornosa também tá lá. Sornoso, hein? Aquele Grande Sornosa. Sornoso. Fluminense, Aquele Sornoso. Corinthians. O time é um time bom. Eu não acompanho muito o Del Valle, pra ser sincero, mas eles estão em terceiro no Campeonato Equatoriano, que começou faz pouco tempo, né? Tá só com 9 rodadas. Mas o time é o principal time do Equador nos últimos anos. E vai pegar um São Paulo que, por mais que não é o melhor São Paulo dos últimos, sei lá, 10 anos, mas é o São Paulo, tem a tradição, e eu acho que vai ser um jogo muito bom. Eu acho que vai ser diferente da final da Libertadores, que tem essa discrepância técnica
muito evidente, por mais que o São Paulo tenha mais nomes no elenco em teoria, mas eu não acho que no papel consegue, no campo consegue mostrar tudo isso. Coisa que o Del Valle, por mais que tenha a sua limitação ali, consegue mostrar um bom trabalho. E é um time bem que joga um futebol muito bom. Ele consegue ser um time mais defensivo, consegue ser um time mais ofensivo também quando precisa ter a bola, ele sabe jogar com a bola. Não é limitado a um estilo, coisa que esse time do São Paulo eu acho que é. Ele tem muita dificuldade em ser um time mais de estar com controle de bola a todo momento. Ele prefere ficar sem a bola, o que eu acho super arriscado, porque a defesa é frágil, o time é instável, mas enfim, é um problema da equipe já tem alguns meses, alguns anos, muita oscilação, mas eu acho que vai ser um bom jogo. Eu olhei aqui a passagem, tá R$ 1.700. Pô, Não é super achei que, caro. eu achei que ia estar mais caro. Vou falar a Não, verdade, que eu achei que ia estar mais caro. vou colocar mais uns R$ 500 aí do ingresso. Dorme na rua? Fora, né, tipo... Se- Não, o negócio é você chegar no dia do jogo. É, Chega no dia do jogo, aí se for campeão, você comemora e vai beleza, embora dá no dia seus seguinte, jeitos, né? vai embora assim. Se não for campeão, você bate num policial, vai preso e é deportado, e aí você volta de graça. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. O Del Valle. Então a gente falou, né? O Del Valle passou com tranquilidade pelo Melgar. O Del Valle que veio da Libertadores, né? O Del Valle É. estava no grupo do Atlético Mineiro, do América e do Tolima. Caiu, veio para as oitavas de final, bateu Lanús, depois bateu o Táchira da Venezuela, que eliminou o Santos. E na semifinal o Melgar, com duplo 3-0. O técnico do Del Valle, que me fugiu o nome, não lembro agora quem É é. o Martim Anselmi. Isso. Ele era assistente do Miguel Ángel Ramírez, que foi o técnico que fez história, né, no Del Valle, o Foi o principal campeão técnico ali da Sul-Americana. da Sula. Então, acho que o time já tem esse meio que DNA, né, dos anos recentes aí de o estilo de jogo meio pré-definido. Acho que é um time que vai endurecer muito o jogo para o São Paulo, principalmente não por qualidade técnica dos jogadores, né, porque não tem nenhuma estrela assim, mas por essa noção tática. Acho que O é um trabalho é time bem muito. feito, né? Não é uma zona ali. É, Sabem o que eles estão fazendo. e né, mesmo que mude quem está comandando, a raiz ali está plantada. Falando da outra semi, São Paulo, né? São Paulo eliminou o Atlético Goianiense também nos pênaltis. Já tinha eliminado o Ceará nos pênaltis na rodada anterior, né? Aham. Depois de vencer no Morumbi e perder no Castelão. O time de São Paulo perdeu 3-1 no Serra Dourada, um jogo Ridículo. complicado pro São Paulo, né? Nossa. E aí, na volta, sem a presença do atleta Igor Vinícius, que estava suspenso, o São Paulo ganhou 2-0, levou nos pênaltis. Brinjel, eu queria te ouvir sobre a semifinal e sobre o atleta Patrick. Cara, eu não sei nem o que dizer, assim, do confronto no geral. Porque, sinceramente, eu não esperava que o time ia passar. Era o favorito? É Eu o também não. favorito. Mas se você olha para o chaveamento da Sul-Americana desde as oitavas, qualquer um ali era favorito. Pelo nome que tinha ali, cara, você tinha o Del Valle, você tinha o Santos, o Inter, o Nacional, o Olímpia, o São Paulo, o Ceará. Qualquer um desses ali, pô, qualquer um desses se ganhasse, você ia falar, pô, é justo. Então mostra Sim, o quão frágil e fraco é o nível da competição. Isso é algo que isso é verdade. é bem evidente. E também outra coisa que é evidente é o Melgar, que foi semifinalista e tomou 6 do Del Valle. Ele não fez gol nem na semi e nem nas quartas. Fez 2 nas oitavas. Então, um time que não faz gol
chegou na semi. Então mostra a fragilidade do campeonato. E aquilo lá que o Rogério falou, né? Que nem você mencionou no início do programa. É a obrigação do São Paulo chegar na final. E o time passou da Católica nas oitavas, do Ceará nas quartas e do Atlético Goianiense na semi. Mas nem Ceará, nem Atlético Goianiense e nem o Católica são exímias equipes. O Atlético Goianiense está brigando para não cair. Olha o nível disso. Eu te digo, ele está na zona de rebaixamento, inclusive, né? Uma equipe que está brigando para não cair numa final de competição sul-americana é bizarro. É. É, aí entra a questão que o São Paulo, por priorizar as Copas também e ter alguns Sim, resultados ruins, também briga para não cair no brasileiro. sim. Mas eu entendi o ponto, porque assim, é muita vaga, né? Sim, sim. Sim, é muito time, né? Eu entendo que o Ceará faz um trabalho muito da hora. O Ceará acho que era uma equipe que caberia na Sul-Americana. Agora, puto, o Goianiense é um pouquinho mais puxado, né? E outra, os caras foram lá e demitiram o Jorginho. Do nada. É que assim, né? Eles queriam o quê? Eles estavam esperando o quê? Que o time fizesse 5 no São Paulo? Sei lá, é meio bizarro assim. E ele foi demitido, acho que depois da Copa do Brasil, não foi? Quando foi eliminado pelo Foi Flamengo? pelo Corinthians. Pelo Corinthians, é. Que tinha aberto É 2-0, né? 2-0 lá em Goiás e tomou 4 do Corinthians em Itaquera. É. Mas mesmo assim, tem que ser realista, né? E os dirigentes brasileiros não são Não realistas costumam ser. em momento algum. Mas falando do São Paulo, do confronto no geral, né? O time do Atlético é limitado. Ele é bem limitado, eu acho que isso já era evidente ao longo do brasileiro desse ano, ao longo dos últimos anos. Mas a forma como ele chegou na semi meio que empolgou algumas pessoas ali, porque ele meteu 4 no Nacional, nas quartas, 1-0 fora de casa e 3 em casa. Então o pessoal começou a achar, pô, agora o Atlético pô, merece ganhar esse negócio aqui. É Estavam até, pica. estavam até comparando com o Bragantino do ano passado, algumas equipes assim que são menores, só que tinham potencial para chegar longe por um bom trabalho, mas eu acho que é diferente da situação dessas outras equipes. E o São Paulo tem mais equipe, tem mais nome. Eu acho que os problemas do São Paulo são vários. Ele assim, eu acho que o Rogério ainda é um pouco teimoso demais. A escalação nunca parece ter uma escalação ideal, tanto que no primeiro jogo a expulsão do Igor Gomes foi ridícula, porque ele é um completo idiota. Mas é porque ele é assim em todos os jogos, mas o Rogério adora ele. Por algum motivo o Rogério quer colocar ele em todos os jogos possíveis. Ainda bem que ele não estava nesse jogo, porque ele estava suspenso. Mas foi uma pena que nesse segundo jogo o Gabriel Neves saiu logo no início, porque ele também estava voltando de lesão, já voltou a sentir a lesão de novo, e não aguentou, saiu, ficou de muleta depois. E entrou o Pablo Maia, que não foi bem. Eu não sei o que aconteceu com ele nos últimos meses, que ele vem jogando muito mal. Mas eu acho que o São Paulo contou com um pouco mais de sorte, pela fraqueza do adversário, já começar com uma pressão no início do jogo ali na volta, e já ter feito o gol do Patrick, o primeiro gol dele, que foi meio que um acaso ali, foi meio que numa sorte, a bola sobrou para ele, ele foi lá e chutou, meio fraco na área. E depois parecia que o São Paulo ia começar a ser um rolo compressor ali de tentar fazer uns 2, 3 gols no primeiro tempo, mas não conseguia. O São Paulo parece que sempre tem essa dificuldade, não consegue encontrar um ritmo de ser constante. E é muito problemático isso. Isso, nossa, é extremamente frustrante, porque chega num ponto que o time já começa a ter um desgaste físico, aí começa a sofrer pressão do adversário, aí se perde, aí começa a tomar gol, aí passa o sufoco. Aí passa o sufoco e fica feio. E é muito problemático, porque você olha para a defesa. O Rogério parece que ele gosta de insistir no 3-5-2.
que eu gosto também, que o Crespo que iniciou isso quando ele estava no São Paulo no ano passado, parecia uma boa proposta, ainda mais para favorecer as deficiências técnicas do Reinaldo e do Igor Vinícius, que estavam na equipe desde aquele período. E o Reinaldo, obviamente, não sabe correr para trás, ele não tem essa habilidade. Parece que quando ele precisa voltar para trás, ele tem um. Ele trava. Ele trava, ele tem um bug. O Igor Vinícius está jogando feito o Alexander Arnold. Não sei o que aconteceu com ele, o maluco virou um mito. Ele participa de todos os gols do São Paulo, com assistência ou fazendo alguma coisa, ele sempre participa. O moleque virou um mito. E tá jogando muito bem. Ele tá me surpreendendo muito positivamente. O problema no gol também é algo que precisa ser resolvido. Porque o Jandrei foi o goleiro da primeira partida. E o Felipe Alves jogou essa partida de ontem, né? A A partida de volta. volta. Não sei, essa inconstância assim, na escalação, de encontrar um método ali assim, me incomoda um pouco. O Patrick é bizarro. O Patrick parece que ele pesa uns 90 quilos. O cara é gigante, velho. Ele fica falando que ele é Wakanda Forever. Puta que pariu, velho. Que merda de Wakanda é essa que você pesa 100 quilos, velho? Caralho, velho. Você é lutando sumô. Cara E gigante, mano. é doideira, velho, porque ele parece muito roliço, né? Mas você vai ver, ele é Muito. trincado, velho. Tipo, ele é musculosão. Pô, mas. E. Não, continue. Não, eu ia falar que é bizarro, porque assim, eu gosto do Patrick desde a época do Inter. Eu não sei exatamente a posição dele, se ele é meia, se ele é um segundo atacante, se ele é atacante, se ele é ponta, se ele é um. Onde você jogar ele se vira. Eu gosto do Patrick. Mas ele desandou a fazer gol importante pelo São Sim, Paulo, né? Eu acho que isso que é o ponto que, assim, é da hora de ver, porque o São Paulo tem jogadores muito talentosos para fazer gols mesmo, decisivos também, tipo o Caleri, tipo o Luciano, caras que são artilheiros por natureza e por posição, e de repente tem o Patrick lá fazendo gol em semifinal de Sul-Americana, fazendo gol decisivo em Copa do Brasil e tudo mais. eu acho que isso que pesou na hora do Rogério escalar ele pra esse jogo. Porque ele é um cara que tem mais essa experiência, que nem você falou, ele fez gols importantes. E você pensa, ou coloco ele, ou coloco o Galopo, que não se encontrou ainda, ou coloco um Éder, que também é super velho, ou O você Éder é ruim, coloca. né? O Éder também é ruim, ou você tenta colocar o Luciano em uma outra posição, porque eu prefiro o Luciano mais circulando atrás do Caleri, No e Caleri. sendo mais um assistente, eu acho que ele funciona melhor nessa função, os dois conseguem trabalhar muito bem junto assim. Para mim, o Alisson tem que apanhar, porque foi muito mal. Mano, eu não lembrava, Mano, até o o cara jogo tá de ontem eu nervoso, não velho. lembrava do que o Alisson tá no São Paulo, velho. Mano, ainda bem que você não Como lembrava, ele que não deveria pode, estar velho? mesmo. Que coisa. O São Paulo também gosta, né? É Alisson, Marcos Guilherme, Pede, uns caras nada a ver. O Rogério, ele o gosta de Rogério inventar isso. Ceni. O Rogério Ceni adora um pontinha meio burro. Ele adora, porque ele quer esses caras com velocidade, que em tese tem a velocidade, mas não sabem pensar, não sabem trabalhar uma jogada. E é problemático demais. E, tipo, eu gosto muito do Caleri, mas o Caleri também é limitado tecnicamente, né? Ele não é um Sim. cara pra ser um assistente. Ele é um cara pra ficar ali Ele, brigando é- ele com é o brigador, zagueiro e pô. dar um chute ou dois toques na bola. Ele é Ele é o cara isso. da última bola, né? A Sim, ele não bola tem pode que fazer chegar, muito tipo, mais que mais isso. mais pronta possível para ele, que para ele é um domínio e finalização, É. basicamente. Mas para uma equipe que quer pensar mais coletivamente, como o Rogério sempre pareceu tentar propor isso, é um pouco problemático, assim. Acaba sendo muito refém de uma equipe que tem que ficar atrás, dar um chute para frente, tentar ver se o Caleri consegue resolver, ou ver se o Luciano dá um passe bom para ele. Fica meio que refém dessa situação. E eu acho que isso é um pouco problemático se você vai pegar uma equipe um pouco fechada, porque você tem que ficar em cima. Aí os dois laterais vão ter que ficar bem Né? subindo bem também. O Reinaldo não vai subir. A defesa também não é muito confiável. Aí o primeiro volante vai ser Defesa é quem? lenta, né? Muito lenta. O primeiro volante é quem? É complicado, assim. Eu não boto muita fé, como eu não botava que ia passar.
Achei que ia passar uns perrengues e como passou. Mas o time chegou como favorito na final, né? Isso eu acho que não tem como não falar, né? Uma coisa que eu notei vendo os gols de Del Valle e Melgar é que muito gol do Del Valle saiu em contra-ataque, né? Sim, time veloz. É um time veloz, é um time que sabe explorar essa característica. É, acho que o Rogério com certeza vai assistir alguns jogos do Del Valle, vai ver, mas assim, é importante ficar de olho justamente por causa disso, né? Os laterais do São Paulo não costumam marcar, a defesa não é exatamente a mais rápida do mundo, né? O Miranda tá jogando titular, né? Não, ele tá na reserva, tá jogando Ele tá na reserva. o Diego Costa, o Léo. Esses O dois estão de, sempre, né? Aí e reveza, aí às vezes é o muda o Miranda. terceiro. O Léo se saiu um zagueiro bem melhor do que eu imaginava. Eu acho ele muito bom zagueiro. Eu também acho. O Diego E é Costa pelo pra mim é a menos. principal surpresa. Eu acho ele um bom zagueiro mesmo, mas ele é lento. Ele não é o cara mais rápido do mundo, não. Mas ele é bom. Mas ele é bem firme também, mas ele é É, bem firme, né? Ele compensa bastante na firmeza. O Léo é um pouco mais rápido, né? Ele era lateral. é, Pode ser um cara que vai ser bastante testado, assim, sim, nesse tipo de situação. Mas, a ver, é um confronto muito interessante. Acho que é um confronto muito mais aberto do que Atlético Paranaense e sim, Flamengo. é, Mais aberto no estilo de, assim, é mais equilibrado. sim. O São Paulo. Cara, o São Paulo vai precisar ver como é que o São Paulo vai chegar para a final. Porque a final, tô com a página aberta aqui. O foco vai ser 100% na preparação para as próximas semanas chegar perfeito. É ninguém se lesionar, é rezar pra nada dar errado e o time chegar 100% lá. Exatamente, é dia 1º de outubro. É, Dia 1º de outubro, sábado. então amanhã, sábado, são É à tarde o jogo, né? 5 horas da tarde. O São Paulo tem basicamente 15 dias, 20 dias para É três para fazer semanas ali. 3 semanas para se preparar. Nesse interim, o São Paulo tem decisão pela Copa do Brasil, jogos pelo Campeonato Brasileiro onde o time precisa de resultados. E aí acho que é onde vai apertar um pouquinho, porque o Rogério Ceni vai precisar, claro, fazer o planejamento, igual a gente falou, vai precisar fazer o planejamento na final, né, já com a cabeça na final. Poxa, mas não dá para você simplesmente abandonar tudo que está sendo feito até agora. Sim. É, o, É um período de preparação, né? É, é, eu tô estranhando porque o Google tá. O Brasileirão vai parar para os jogos da seleção? até onde eu sei, não, porque nunca parou, né? Porque assim, o calendário de São Paulo é o seguinte: domingo, dia 11 pega o Corinthians em casa. Quarta, dia 14, pega o Flamengo no Maracanã pela volta da Copa do Brasil. Domingo 18, visita o Ceará no Castelão. Até Aí, onde eu sei, de, eles estão tentando adiar alguns jogos. Até onde eu sei aí isso. depois desse jogo do dia 18, o jogo vai ser dia 27, que é uma terça-feira, 27/9 contra o Avaí no Morumbi. E aí já é na semana, né, da final. Na semana, joga na terça e depois no sábado seria a final. É que faz muito pouco sentido esse jogo, é só se for parar mesmo, no fim do mês, e faz pouco sentido um calendário corrido e horroroso igual o nosso se for resolver parar agora para os jogos Não, da seleção. sim. Ainda mais Né? que como vai ter a Copa no fim do ano, é Tá tudo improvável que acabando mais eles... cedo, né? Então, tem que acabar mais cedo. Não faz sentido eles ficarem adiando esses jogos, né? Remarcar, não sei. Teria que olhar. Não, não sei exatamente o que foi decidido, mas é uma sequência ingrata para o São Paulo. Sim, Corinthians é difícil, é clássico, não interessa, e o time tá cansado, né? É um jogo mentalmente muito exaustivo que o São Paulo fez contra o sim. Atlético Goianiense. Depois, Flamengo, outro jogo pesado, grande, mentalmente cansativo. O Ceará lá, pela própria Sul, São Paulo já percebeu que não é exatamente o Não é adversário mais fácil, é. tranquilo do mundo, né?
Então, Eles estão próximos na tabela, então é um rival acabei de direto. abrir aqui, o Ceará está uma posição abaixo É. do São Paulo na tabela, são 2 pontos. Não dá para você simplesmente abandonar o brasileiro e tratar tipo, os jogos como treinamento para a final. São jogos que você vai precisar competir para valer. Principalmente para não correr o risco de cair, né? Exato. Porque o São Paulo tá nessa situação. Se o São Paulo tivesse, sei lá, uns 6 pontos a mais, dava para falar que tava até tranquilo pro São Paulo. Tipo, dá pra. Mas eu acho que eles vão com uma certa força total contra Corinthians e Flamengo e depois dar uma relaxada para se preparar para a final e depois ir com tudo para se salvar nas últimas rodadas. É basicamente isso que eles Depois vão da, tentar fazer. depois da final. Eu não sei. Eu não sei nem se vale a pena aí mandar um time tipo full force contra o Flamengo, porque vão ser 3 jogos seguidos A chance de alguém se do, lesionar é grande. do time principal. Só que aí você vai poupar contra o Corinthians é totalmente fora de cogitação. Sim. Não é o tipo de jogo que você poupa, né? Um abraço para Abel Ferreira que poupou metade do Palmeiras num clássico contra o São Paulo no final do Espertão. ano passado. Pelo Brasileirão. Tudo bem, tá perdoado, né? Somos campeão da Libertadores, né? Então tô perdoado. Uhum. Mas enfim, são escolhas que o Rogério vai ter que fazer. Imagino que ele deve mesclar, mas também leve-se em consideração que o elenco de São Paulo é propenso a lesões e não é tão O longo elenco é assim curto. em questão de qualidade. O elenco Né? é curto. Então, de se pensar. Eu iria com mais misto no jogo contra o Flamengo. Talvez entrasse. Para mim dependeria muito do que acontecesse até o intervalo, né? Se o Flamengo faz 1-0 no intervalo, você saca o cara principal ali, só deixa o jogo rolar. Porque o Provavelmente Flamengo também não vai querer jogo. o Flamengo vai vir com força total, porque ele ainda quer buscar esse título, né? Então, pelo menos os próximos 4 jogos ali, ele vai com tudo, o Flamengo. Pra tentar, pelo menos, imaginar que ele pode buscar o título, né? Sim. Mas é isso aí. E também, como tem a Sul-Americana, essa da Copa do Brasil é meio foda, né? Porque como o São Paulo já sabe que já era, então provavelmente ele não vai fazer nada, vai com o time, não reserva, mas meio misto ali, assim. Eu não acho que vai com tudo. Acho que dá pra dar uma misturada e botar uma galera que precisa de um pouco mais de rodagem, né? Tipo os gringos que chegaram agora há pouco, né? Sim, O zagueiro, o Ferrarese, o próprio Galopo, que é. precisa dar uma ambientada, né? Eu também faria isso, Vamos ver. Dia 1º de outubro de 2022, então, no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, casa do Tacheres. Casa do União também, acho. Não tenho certeza. Tem São Paulo e Independiente Del Valle, a ordem é essa, né, do sorteada pela gloriosíssima Comebol. Eu tava vendo a capacidade aqui, cabe 57 mil lá. Bastante até. É o estádio grande, é a casa só do Tajeres. É estádio grande, é um estádio bonitinho. Eu acho que ele foi final da Copa Sul-Americana, né? Foi final, tô vendo aqui, final da Copa Sul-Americana de 2020. Lanús 0, Defensa e Justiça 3. O título do Defensa, que é o Independiente Del Valle da Argentina. Tá falando que quem joga lá é o Tajeres e o Belgrano. O Belgrano, isso, não o União. O Belgrano, que é o Isso. outro time de Córdoba. Isso. Os dois times da cidade. É um estádio. Acho que até é estranho, né? Porque tipo, é um estádio grandão no meio de quase do nada, assim, né? Ele tem uma aparência mais de estádio meio antigo, porque ele tem aquele negócio olímpico, né? Igual o Morumbi tem. A pista, né? Mas mesmo assim, eu acho que vai ser loucura ali. Mas tá lotado, Tá lotado de torcedor de São Paulo. Isso aí. Vai. Acho que a torcida de São Paulo vai estar presente com muita gente ali. A página da Wikipédia do estádio é sensacional, né? O estádio foi construído para a Copa de 78. Uhum. Aí tem a lista, né? Jogos e tal. Teve, além da Copa de 78, Copa América de 87, Copa do Mundo Sub-20 de 2001,
Copa América de 2011. Esse é o estádio que o Brasil perdeu, acho que nos pênaltis não, foi o jogo da primeira fase. Brasil 2, Paraguai 2. E tem a página de shows. E fica a informação registrada que em 1992 a Xuxa fez um show Mentira. nesse estádio, em Córdoba, no estádio Mário Alberto Kempis. Caralho, que demais. Fique-se registrado. Então é isso. A chance da gente ter uma final da Recopa Sul-Americana de 2023 entre dois brasileiros é grande. Sim. Ela existe. Porque o time da Libertadores, obviamente, vai ser brasileiro. 3/4 ali é brasileiro. Né? 3/4 é brasileiro. Vamos ficar de olho. 2 jogaços em 2 fins de semana de eleição no Brasil, né? É justamente os fins de semana de eleição. Então, ficaremos de ojo. Conversados, Bringel? Isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast em todas elas. Betinha não vai perder. Um abraço.